Então, nós superamos com o que nós estudamos na semana passada, tá? Uma parte mais teórica da responsabilidade civil. Tá? A partir desse momento, não especificamente ainda na aula de hoje, mas a partir das próximas aulas, a gente vai começar a adentrar mais especificamente no conteúdo do Código Civil. Então, naqueles dispositivos das modalidades de responsabilidade civil previstas no Código Civil, tá? E também no CDC, excepcionalmente, tá? Então, a partir de agora, a nossa aula vai ganhar contornos ainda mais práticos, né? No que tange a responsabilidade civil. Bom, o objetivo da aula de hoje ele é bem simples. Na verdade, ele é densificar, ele é estudar de uma forma um pouco mais detida a responsabilidade civil subjetiva e a ideia de responsabilidade civil objetiva. Me deu certo? Aqui, eu acho que tá. De responsabilidade civil subjetiva e objetiva. Eu, de forma bem simples e bem sintética, tinha conversado com vocês lá nas primeiras aulas que os elementos que formam a responsabilidade civil são três, né? Conduta, uma conduta, um dano e um nexo de causalidade entre essa conduta e o dano. E aí, e essa parte que eu tratei de forma mais sintética, eu disse que existia, por outro lado, um pressuposto, ou dois pressupostos da responsabilidade civil, que eram a culpa e o risco. Tá? Então, a partir desses dois pressupostos, a partir da distinção entre esses dois pressupostos, culpa e risco, eu teria, então, duas modalidades distintas de responsabilidade civil. Aquela responsabilidade civil que necessariamente é preciso que se comprove que houve culpa por parte do ofensor para que a vítima possa exigir reparação, né? E aí a responsabilidade civil subjetiva, então na responsabilidade civil subjetiva eu tenho que ter uma conduta, um dano e um nexo de causalidade entre essa conduta e o dano, mas para que eu possa ter direito à indenização, eu tenho que comprovar que essa conduta ela foi culposa, tá? E por outro lado, eu tinha aquela responsabilidade civil em que bastavam os três elementos que eu passei já para vocês. Então, conduta, dano e nexo de causalidade. Havendo esses três elementos, independentemente da conduta ser culposa ou não, porque não interessa para a responsabilização do devedor que se comprove essa culpa, tá? Independente de... Então, é desnecessário que se comprove essa culpa para que haja responsabilização, para que haja direito a indenizar, ou dever de indenizar, né? Então, a gente já falou isso rapidamente em aulas pretéritas, mas agora a gente vai adensar, a gente vai estudar mais detidamente, né, esses conceitos de responsabilidade civil subjetiva e responsabilidade civil objetiva, e mais detidamente ainda o que é essa coisa chamada culpa e o que é essa coisa chamada risco, tá? Bom, então a primeira coisa aqui é a gente tem que fazer uma distinção. Bem, eu poderia fazer com vocês aqui um longo... Deixa eu colocar o colega de vocês aqui. Uma longa exposição explicando como há uma evolução do paradigma da teoria da culpa, vamos dizer, paradigma da culpa, para o paradigma do risco. Como, desde o século XVI, tá, a gente vai paulatinamente transformando, tá, a responsabilidade civil de subjetiva para objetiva. Tá? Mas eu não sou professor de História do Direito, não tenho nem competência para ser, tá? De forma que eu não vou fazer esse longo percurso histórico assim, até porque acho que ele não é tão interessante. Quer dizer, é interessante do ponto de vista do conhecimento, mas do ponto de vista prático não é tão interessante, tá? O que basta a gente entender é que, classicamente,
tá? A responsabilidade civil era assentada sobre um único e exclusivo pressuposto, que era a culpa. Tá? Tanto que o Código Civil de 1916, que é, 1916, o primeiro Código Civil brasileiro, que é um código que a doutrina, de forma geral, reputa ser um código oitocentista, ou seja, um código do século XVIII ainda, tá? Ele, quando falava em responsabilidade civil, ele dizia assim, ó, ali o artigo 159, aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito ou causar prejuízo a outrem, fica obrigado a reparar o dano. Daí continua o artigo, na verdade isso aqui é continuidade do artigo. A verificação da culpa e a avaliação da responsabilidade regulam-se pelo disposto nesse código nos artigos 1518 a 1532 e 1537 a 1553. Tá? Esse era o paradigma clássico da responsabilidade civil. Uma responsabilidade civil para que se haja o dever de indenizar, necessariamente, obrigatoriamente, tá? O ofendido, a vítima, tinha que comprovar que houve culpa por parte do ofensor. Culpa por parte do ofensor. De forma que era um brocado comum se dizer, ó, sem culpa, nenhuma reparação. Sem culpa, nenhuma reparação. Só tem direito à reparação quando existe culpa, quando existe uma conduta culposa, um dano e um nexo de causalidade entre esses três elementos, então. Tá? O que a gente tem, no entanto, é uma evolução, tá? Uma evolução da ideia de responsabilidade civil. E aqui é um brevíssimo comentário histórico, porque eu, como eu disse, não sou historiador, mas o que a gente tem é que o Código de 1916, tá? Assim como grande parte da legislação civilista, tá? Dos séculos 19, 18, tá? E do início do século 20, tá? Era uma legislação que visava regular uma sociedade agrária, basicamente uma sociedade agrária. Tá? No entanto, a partir de 1840, de forma mais detida, mas especialmente em 1850 e em diante, a gente tem o fenômeno da industrialização. Então, a gente passa de uma sociedade agrária para uma sociedade industrial. Tá? Uma sociedade industrial que cria lá uma série de atividades que são atividades perigosas, são atividades de risco. São atividades que têm uma grande potencialidade de gerar danos à coletividade, não só a indivíduos, mas a direitos alheios de forma geral. Né? Então, acaba se verificando a insuficiência da culpa para efeitos de responsabilização civil. Tá? E aí, a gente tem, então, uma objetivização da responsabilidade. A culpa vai perdendo cada vez mais espaço e ganha muito mais espaço a teoria do risco. E a gente passa, então, a ter a responsabilidade objetiva, que no nosso Código Civil, esse atual em vigência, o de 2002, ele está ali, ela está ali representada no parágrafo único do artigo 927, que diz assim, ó, haverá a obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano, implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem. Tá? Então, vejam, o parágrafo único do artigo 927, ele vai reconhecer, dentro do regime geral da responsabilidade do direito civil brasileiro, tá? A responsabilidade civil objetiva. De forma que a gente tem um sistema dualista de responsabilidade civil no atual Código Civil de 2002. Tá? Dualista por quê? Ora, porque eu continuo tendo a responsabilidade civil subjetiva, que é a regra ainda, na maior parte dos casos, né? Mas ela convive conjuntamente com a responsabilidade civil objetiva, tá? Que está ali representada no 927, né? Mas não só no 927, parágrafo único. Tá? Então, essa é a ideia aqui que eu queria trazer de introdução para vocês. Né? Então, o sistema dualista de responsabilidade civil no Código Civil. A regra ainda continua sendo a responsabilidade civil subjetiva, sendo excepcionalmente, tá,
admitida a responsabilidade objetiva. Que o código é bem claro. Quais são as situações em que se admite a responsabilidade civil objetiva? Ora, nos casos especificados em lei. Então, nos casos especificados em lei. 2, quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outro. Então, tá? Quando a lei determina que é responsabilidade objetiva, ou quando alguém exerce uma atividade que tem potencialidade de gerar dano a direito alheio. Tá? São essas as duas hipóteses principais. Tem outras? Claro que tem. A gente vai ver elas no decorrer das próximas aulas. Mas essas são as duas principais. E vejam que aqui é interessante, ainda uma nota de rodapé, só para a gente logo passar para a culpa. Né? Uma nota de rodapé importante. Tá gravando. Tá. É o seguinte, se a gente for falar em direito do consumidor, no Código de Defesa do Consumidor, Lei 8.078, a lógica é diferente. Por quê? No Código de Defesa do Consumidor, a regra é a responsabilidade civil objetiva. Os fornecedores, eles respondem objetivamente, tá? Pelo vício do produto, pelo fato do produto. Tá? Enquanto que só excepcionalmente a gente tem hipótese de responsabilidade civil subjetiva, mais especificamente no caso do profissional liberal. A responsabilidade do profissional liberal ela é sempre subjetiva no Código de Defesa do Consumidor. Tá? Enquanto que no caso das demais relações de consumo, ela vai ser responsabilidade civil objetiva, independentemente de culpa. Então, no primeiro caso, tá? Responsabilidade civil subjetiva, eu vou estar diante da teoria da culpa. No segundo caso, na responsabilidade civil objetiva, eu vou estar diante da teoria do risco. Quer dizer que no primeiro caso, o pressuposto da responsabilização é, além dos elementos que a gente já estudou, que haja culpa. No segundo caso, responsabilidade civil objetiva, não é necessário que haja culpa. Não precisa se discutir se há culpa ou não. Tá? Não precisa se discutir se há culpa ou não. Porque independe de culpa. O que conta aqui, o pressuposto é o risco de uma atividade. O risco que uma atividade pode causar para direito alheio, para direito de outra. Tá? Bom, então nós vamos começar agora estudando, então, a primeira dessas responsabilidades, que é a responsabilidade civil subjetiva. Tá? Responsabilidade civil subjetiva. O conceito principal por trás de responsabilidade civil subjetiva é a ideia de culpa. Tá? É a ideia de culpa. Não foi? Tá? O que é culpa? Bom, ali tem muita doutrina tentando sintetizar ou estabelecer o que seria culpa. Tá? Eu optei por utilizar aqui um conceito do Caio Mário da Silva Pereira, né, no livro dele de responsabilidade civil, tá? Em que o Caio Mário da Silva Pereira ele diz assim, ó, a culpa é um erro de conduta moralmente imputável ao agente e que não seria cometido por uma pessoa avisada em iguais circunstâncias. A culpa é um erro de conduta moralmente imputável ao agente e que não seria cometido por uma pessoa avisada em iguais circunstâncias. Bem, e aqui o primeiro ponto importante para a gente destacar, tá? Antes de adensar melhor o conceito. Nós estamos diante de um conceito jurídico de culpa. A culpa aqui não é psicológica, ela é jurídica. Então, a culpa aqui, eu vou falar pulga. De novo. A culpa aqui, ela implica necessariamente que existem certos deveres jurídicos gerais que devem ser observados por qualquer homem comum ou mulher, tá? Então, qualquer ser humano, tá? Ele tem determinados deveres jurídicos gerais que deve observar, tá? Então, a não observância desses deveres jurídicos gerais, tá? É que vão gerar, então, a imputação ao agente, tá? Por isso que a culpa vai ser um nexo de imputação, tá? Bom, então a culpa vai ser o que a gente chama de standard de conduta social, tá? Standard de conduta social, quer dizer, um padrão de comportamento.
Ah, qual o comportamento? Vamos utilizar adulto, não preciso usar o conceito de bônus pater familias, né? Não tem acento ali, porque é latim, por óbvio, né? Então não tem acento, tá? Então, bônus pater familia, o bom pai de família, que é lá um conceito mais ou menos que vocês também conhecem lá do direito penal, que é a ideia de homem médio. Como o homem médio reagiria? Como o homem médio agiria, não, agiria, se conduziria dentro daquela situação específica, tá? Então vejam, o conceito de culpa aqui é um conceito bem objetificado já, né? Não é mais basicamente se ele agiu com intenção ou não, tá? Isso vai ser importante, mas não tanto, tá? Bom, então primeira coisa é essa. Tá, então, tá aqui, por isso que eu destaquei, vou até destacar aqui no material, tá? Bônus pater familias. Tá, vou botar aqui, ó. Oh, não ficou bom. Deveres gerais, deveres jurídicos gerais. Standard de conduta social. Tá? Então, essa é a primeira coisa. É o conceito de culpa. Então, culpa é o quê? Bom, é o não atendimento a um dever jurídico geral. Um dever jurídico que recai sobre todos de forma igual. Tá? Por isso, no final das contas, a culpa está intimamente ligada com a ideia de ato ilícito. Tá? Aquele que, por ação ou omissão, causa dano a outrem, pratica ato ilícito, tá? Do artigo 186 e 187 do Código Civil. Tá? Bom, a culpa, para ser caracterizada, ela tem que ter alguns elementos. Tá? Alguns elementos. Tá. Quais são os elementos necessários para se caracterizar a culpa? Bom, são três, basicamente. Então, primeiro, a gente vai chamar de voluntariedade. Tá? Voluntariedade de quem? Do agente. Tá? Voluntariedade do agente. Tá? Do ofensor. A ação ou a omissão, tá? Que ocasionam o dano devem ser voluntárias. Tá? O agente deve ser livre para praticar aquele dano, aquela ação, desculpa, ou a omissão, aquela conduta, para falar de forma melhor. Tá? Mas vejam só, essa voluntariedade, ela diz respeito à vontade de praticar o ato ou a omissão, mas não à vontade de produzir o resultado. Pode ter vontade de produzir o resultado? Claro que sim. Nós vamos estar diante da figura jurídica do dolo, do direito penal, tá? Mas o importante aqui, o que eu quero destacar, é que o que a culpa pretende, o que a culpa valoriza, o que precisa ter para caracterizar a culpa, é uma ação voluntária, uma omissão voluntária do agente. Ele não pode ter sido coagido, por exemplo, a praticar determinado ato, a se omitir. Eu não estou diante de uma ação voluntária, de um ato de vontade dele. Tá? Isso quebra a ideia de culpa. Tá? Isso quebra a ideia de culpa. Tá? Mas essa vontade, ela não diz respeito necessariamente à vontade de alcançar determinado resultado. É a vontade de praticar a conduta, não a vontade de alcançar o resultado. Claro que pode, volto a falar. Pode ter a vontade de praticar o resultado? Pode, sem problema algum. Tá? E aí a gente vai ter o que a gente chama de culpa grave ou então de dolo. Tá? Então essa é a primeira coisa, uma ação voluntária. Segunda coisa, previsibilidade. Tá? Então, previsibilidade. Gente, a gente viu
na aula passada, que não ficou gravado, e eu quero avisar para quem está chegando agora, que provavelmente na semana que vem, na segunda-feira da semana que vem, eu vou gravar o vídeo correspondente à aula da semana passada, porque tivemos a aula na semana passada, só que o imbecil aqui acabou esquecendo de gravar o vídeo, gravar a aula. E aí, então, eu vou fazer uma nova gravação, aliás, vou fazer uma gravação e vou postar também nosso material de apoio ali na sala virtual para que vocês possam acompanhar, até porque foi essa promessa que eu fiz para vocês, foi o compromisso que eu tive com vocês no início do semestre, de que todas as aulas seriam gravadas e disponibilizadas para vocês, tá? Bom, segundo requisito, previsibilidade. Então, voltando para a previsibilidade. Olha só, a gente viu na aula passada que um dos excludentes do dever de responsabilidade, uma das causas excludentes da responsabilidade civil, tá, é justamente o caso fortuito ou de força maior, tá? O fortuito. O que é o fortuito? É aquele fato necessário e imprevisível. Ora, se o dano, tá, ele não for previsível, aí nós estamos dentro do fortuito. Então, para que haja culpa, é necessário que a ação ou a omissão sejam voluntárias, tá? E que as consequências o dano seja previsível. Porque se o dano não fosse previsível, não há que se falar em culpa. Tá? Por quê? Porque é aí que eu tenho um nexo de causalidade que extingue o dever de indenizar. Tá? E por fim, tem que necessariamente ter uma violação de um dever de cuidado. Um desses deveres jurídicos gerais, que é um dever jurídico geral que a gente estabelece aí. Então, que o homem médio deve sempre observar. Tá? Então, são esses os três elementos, tá, da responsabilidade, da culpa, quer dizer, da culpa. Vamos aqui. Graus e formas de culpa. O direito romano, tá, ou pelo menos dizem os doutrinadores que o direito romano fala, né, ele dividia a culpa em três tipos. A culpa grave, a culpa leve e a culpa levíssima. Culpa grave, culpa leve e culpa levíssima. Tem alguns autores que falam em culpa média ao invés de culpa leve. Então teria a culpa grave, a culpa leve, ou a culpa média, desculpa, e a culpa levíssima. O que é a culpa grave? Vamos pegar assim. A gente pode dizer que a culpa grave, em termos de doutrina aqui, ela se referiria, tá, à ideia de dolo ou de dolo eventual lá do direito penal. Ou seja, é a intenção de produzir o resultado, tá? É a intenção de produzir o resultado, a vontade de produzir o resultado, ou então simplesmente é o agir como tivesse ter querido causar aquele dano. Né? É aquele lá, tipo, do dolo eventual. Ah, dane-se. Tá? Não é em si que quer produzir o resultado, mas, né, acaba assumindo o risco da produção desse resultado. Tá? Por causa dessa conduta, ele acaba assumindo o risco da produção do resultado. A culpa leve ou média, tá, é a falta de diligência média, tá? Diligência média, tá, que um homem normal observa em sua conduta. Então é aquele que falou, é o padrão de comportamento do homem médio. Se tu deixou de observar, se tu não se comportou de acordo com aquele padrão de comportamento que é exigido do homem normal, tá? Do ser humano normal, sei lá, do arroba normal, sei lá, pode ser muito sexista eu ficar falando só homem, tá? Mas é que tá tudo livre, tá, gente? Tá. Se não se comportou daquele jeito, agiu em culpa. Tá? Agiu em culpa. Tá? A culpa levíssima, por outro lado, tá, seria o seguinte. Eu vou até ler aqui como é que quem é que é esse livro aqui? O Pablo Stolze,
e o Rodolfo Pamplona, eles definem culpa levíssima. Eles dizem assim, ó, trata-se da falta cometida por força de uma conduta que escaparia ao padrão médio, mas que um diligentíssimo padre famílias, especialmente cuidadoso e atento, guardaria. Então é aquela pessoa que está, vejam só, é uma conduta que tu pode, uma conduta que excede até do homem médio. É aquela conduta, culpa levíssima, não é verdade? É o cara que é super previdente, super cuidadoso. Ele não agiu como o cara super previdente ou como um cara super cuidadoso. Ele agiu no nível médio de cuidado que qualquer um de nós daqui a pouco agiríamos. Só que, por agir só no nível médio de cuidado, causou dano a outrem. Tá? Causou dano a outrem. Bom, e aí vem a coisa importante. No geral, essa distinção entre culpa grave, culpa leve e culpa levíssima é absolutamente irrelevante para o direito civil. Tá? Diga-se de passagem. É relevante para o direito civil. Por quê? Olha só, até peguei uma frase ali do Sérgio Cavalieri Filho, que diz, ó, ainda que levíssima, a culpa obriga a indenizar. Tá? Isso por quê? Vou destacar aqui de novo também. Isso porque a gente tem uma disposição expressa no artigo 944 caput, que diz assim, ó, a indenização mede-se pela extensão do dano. A indenização mede-se pela extensão do dano. Então vamos pegar aqui o seguinte, tá? A Gabriela não gosta de mim, tá? Aí ela vê a oportunidade de pegar o meu celular e tacar ele contra a parede para destruir ele. Tá? Olá, tá? Ela causou para mim um prejuízo patrimonial, o valor do celular. Perfeito? Tá? A Gabriela, outra situação hipotética. A Gabriela, ela tá passando do lado da minha mesa e acaba dando uma empurradinha por acidente, né? Na mesa e o celular acaba caindo no chão. Tá? Num caso, a gente pode dizer que a Gabriela agiu com culpa grave, mas ainda dolo, né? Num segundo caso, na segunda hipótese, a Gabriela ela agiu com culpa levíssima, vamos dizer, né? Um padrão médio de um homem, de um homem médio, não vai mandar que se afaste toda hora de perto de uma mesa sob pena de causar um acidente desse tipo. Tanto faz. Num caso ou no outro, tá? O grau de culpa difere. No entanto, a extensão do dano é a mesma. Qual é a extensão do dano? O valor do meu celular. A Gabriela vai ser obrigada a me indenizar pelo quê? Pelo valor do meu celular. Pouco importando se ela quis destruir meu celular ou o destruiu por acidente. Por imprudência, vamos dizer assim. Tá? Pouco importa. Então, essa distinção entre esses graus de culpa, ele não tem muita importância prática no direito civil. Por quê? Ora, porque a extensão do dano vai ser sempre a mesma. É claro que, e aí a gente precisa observar isso, tá? Que o parágrafo único do artigo 944, ele que meio que relativiza, flexibiliza, tá? E aí permite que a gente utilize aqui uma ideia de graduação da culpa, né? Porque ele diz assim, ó, se houver excessiva desproporção entre a gravidade da culpa e o dano, poderá o juiz reduzir equitativamente, tá? É antes da reforma em português, então por isso que está um trema, a indenização. Se houver excessiva desproporção entre a gravidade da culpa e o dano, poderá o juiz reduzir equitativamente a indenização. Quer dizer o quê? Que o juiz ele pode, tá? Se ele observar que o dano causado pela Gabriela foi causado com culpa levíssima, tá? E existe uma desproporção muito grande entre o valor que ela vai pagar e o grau de culpa dela,
ele pode reequilibrar as prestações. Ele pode reequilibrar a indenização. Ele vai dizer assim, não, está muito alto esse valor da indenização. Porque, claro, a gente sabe, e foi matéria de aula nossa, que a responsabilidade civil ela tem uma função que é uma função reparatória, que é a principal das funções da responsabilidade civil, mas ela também tem uma função pedagógica, ela também tem uma função punitiva, né? E aí, então, com base nessa função punitiva, nessa função pedagógica, dá-se esse poder ao juiz de reduzir o valor da indenização. Mas vejam só, isso tem que ser usado com muita parcimônia. Tem um enunciado, tá, do Conselho da Justiça Federal, tá, da primeira jornada de Direito Civil do Conselho da Justiça Federal. Eu não sei se a gente já teve a oportunidade de falar sobre isso, eu acho que não. Né? Deixa eu explicar para vocês o que são esses enunciados. Periodicamente, um conjunto de magistrados, de doutrinadores, de juristas e advogados, eles se reúnem em eventos, que são essas jornadas de direito civil, promovidos pelo Conselho da Justiça Federal, tá? E eles traçam lá enunciados para ajudar na interpretação dos dispositivos legais, do Código Civil, especialmente, né? E daí eles falam, não tem valor de súmula, não tem valor de jurisprudência, nada, mas ela serve como um parâmetro de interpretação para o juiz, né? Aliás, para os operadores de direito de forma geral, para interpretarem o Código Civil. Tá? Então, essas jornadas acontecem de forma periódica. Só me engano, já teve 7, desde 2002. Tá? E na primeira jornada de direito civil do Conselho da Justiça Federal, tá? Se fixou o enunciado número 45. Gente, é o 45? Não, é o 46, eu acho que eu botei errado aqui. Será que eu botei errado? Deixa eu ver. Aquele momento de fazer uma pequena pesquisa. Enunciado 45, Conselho de Justiça Federal. Não, acho que é mesmo. Não, não é não. Não. É o 46. É o 46, desculpa, gente. Tá errado aqui. Vamos efetuar a modificação. Tá? É o 46. Tá? Diz assim, ó. A possibilidade de redução do montante da indenização em face do grau de culpa do agente, estabelecido no parágrafo único do artigo 944 do novo Código Civil, tá? Deve ser interpretada restritivamente. Ó, restritivamente. Vou botar aqui também sublinhado em negrito. Tem uma letra maior. Vou botar em 48 aqui, ó. Restritivamente, por representar uma exceção ao princípio da reparação integral do dano. Vejam, eu não sei se a gente chegou a falar sobre isso. Claro, falamos quando falamos de dano. Tá? Mas o princípio que rege, um dos princípios que rege a responsabilidade civil brasileira é justamente a ideia de reparação integral do dano. Quer dizer o seguinte, pô, se a Gabriela ela estragou o meu celular, ela deu perda total no meu celular, e a perda não é perca, né? Se ela deu perda total no meu celular, tá? Ela tem que me indenizar pelos preços do celular de forma integral. E permitir que o juiz ele reduza o valor da indenização, tá? Porque a culpa dela foi levíssima, viola esse princípio da reparação integral do dano. Então a gente tem que estar diante, e de alguma forma o artigo diz isso assim, ó, de uma excessiva desproporção entre a culpa e o dano. Tá? Uma excessiva desproporção. Tem que ser uma coisa aberrante, tá? Não é qualquer culpa levíssima, tá? Que vai permitir vai afastar o dever de indenizar, tá? Não é qualquer culpa, tá? Então, é isso. Passo seguinte agora. Ainda falando sobre culpa. A culpa aqui, e eu volto a insistir, que nós já falamos isso 1 milhão de vezes, mas eu volto a insistir, é culpa lato sensu.
culpa lato sensu. Ou seja, ela engloba tanto o dolo, tá? Aqui entendido como a vontade de produzir um resultado, tá? Quanto aquilo que a gente chama de culpa em stricto sensu, né? Culpa stricto sensu, tá? Que é o quê? É quando o resultado, dano, tá? Ele ocorre por imprudência, por negligência ou por imperícia. Por imprudência, por negligência ou imperícia. Então, a culpa de forma geral no Código Civil, tá? Abrange tanto o dolo lá do direito penal quanto a culpa do direito penal. Não faz sentido essa distinção aqui na responsabilidade civil. De novo, por que não faz sentido a distinção entre dolo e culpa, como ocorre no direito penal? Porque no direito penal, a função precípua do direito penal é punir o ofensor da lei. Tá? É punir o ofensor da lei. Essa é a ideia. Então, o grau de culpa dele vai sim influenciar, tá? Na punição. Agora, no caso do direito civil, da responsabilidade civil, tá? O objetivo é a reparação do dano. A punição é só um objetivo secundário. Nem é tão importante assim. O que importa é reparar o dano. Por isso, então, que a culpa no direito civil ela vai ser, como regra, culpa lato sensu, abranger o dolo e a culpa do direito penal. Tem exceções? Claro que tem. Se você pegar lá o artigo 400 do Código Civil, ele vai lá falar em dolo, tá? E aí, né, diferenciar, porque também no direito civil tem essa coisa, tem o dolo, que consiste num vício de consentimento, né, que está lá entre acho que no artigo 138, não lembro, da parte geral, quando fala em negócios jurídicos, e o dolo enquanto vontade de produzir resultado, tá? Tem que fazer essa distinção. Lá no artigo 400 ele está falando da mora do devedor, não, da mora do credor, né? E aí ele diz assim, olha, como é que ele fala? Que o credor em mora isenta de responsabilidade, a mora do credor isenta de responsabilidade, o devedor isento de dolo, né? Pela conservação da coisa. Então, tipo assim, se eu tinha que entregar uma vaca para o Guilherme, tá? E eu cheguei lá para entregar a vaca para o Guilherme se negou, se recusou a entregar a vaca, ainda que o pagamento seja sendo feito no tempo, modo e lugar estabelecidos no contrato, tá? O Guilherme está em mora do credor. Aí eu levo para casa a vaca. E aí, por culpa minha, essa culpa do direito penal, imprudência, negligência ou imperícia, tá? A vaca morre. Eu não vou responder civilmente pela morte da vaca. Tá? Não vou responder civilmente pela morte da vaca. Agora, se eu vou lá e, obviamente, pego tô puto da vida com o Guilherme, que não quis receber a vaca tá lá chata pra caralho, eu vou lá e dou um tiro de 12 na cabeça da vaca. Né? Aí não, aí como tem dolo, eu vou responder pelo prejuízo que eu causei ao Guilherme. É uma exceção no regime geral de responsabilidade civil. Aliás, uma excelente pergunta para a prova, né? Interessante isso. Boa, me pegou agora isso aí, sim. Tá? Então, essa é a ideia aqui que eu quero que seja um presente para vocês. Culpa lato sensu. Culpa lato sensu. Tá? Bom, formas de culpa. Calma, eu vou pegar um café. Tudo certo com vocês aí, tá? Razoavelmente compreensível a matéria até agora? Tá. Então, formas de culpa. Basicamente, a gente já estava falando aqui, vocês mais ou menos já conhecem, porque é parecido com penal, tá? É parecido com penal. Então, eu vou ter a culpa grave, que é o dolo,
e as culpas leves, que são a imprudência, a negligência e a imperícia. Tá? Então, imprudência. Vamos lá. Primeiro, dolo. Ó, é quando o agente voluntariamente, por ação ou omissão, comporta-se tendo por propósito a realização do dano. Quando o agente voluntariamente, por ação ou omissão, comporta-se tendo por propósito a realização do dano. Tá? É o caso da Gabriela, que não gosta de mim e resolve, então, por conta própria, destruir o meu celular. Tá? É isso. Ela tem a intenção de causar o dano. Ela tem dolo. Por outro lado, eu vou ter a negligência. Então, vamos pegar dolo. Vamos pegar um exemplo mais ou menos lógico. Dirigindo. Tá? Eu estou dirigindo. Tá? Estou dirigindo. De repente, eu vejo a Gabriela passando. Desafeta a minha. Está passando na faixa de pedestres. Eu acelero muito vontade de acertar ela e causar dano para ela. Tá? Isso é dolo. Vou responder, claro, penalmente, né, por óbvio, né, mas vou responder também por todo o dano patrimonial e extra patrimonial que ela tiver. Ah, sei lá, ela vai ter que ficar 3 semanas no hospital. Tá? Ah, ela vai ficar 3 semanas no hospital, eu vou ter que pagar todas as despesas hospitalares dela. Ah, ela vai ficar não sei quanto tempo sem trabalhar, eu vou ter que indenizar ela por esses lucros cessantes. Ela teve uma perda de alguma característica estética dela, vou ter que pagar pelo dano estético. Né? Aquilo que a gente já viu aí nas aulas anteriores. Tá? Aquilo que a gente já viu nas aulas anteriores, que são totalmente cumuláveis, inclusive. Foi até questão de prova. Tá? Bom, imprudência. Todo ato de imprevisão de uma possibilidade previsível e danosa a outrem. Todo ato de imprevisão de uma possibilidade previsível e danosa a outrem. Basicamente, gente, a imprudência é a falta de cuidado, tá? Mais a ação. É uma ação descuidada. É uma ação descuidada. Tá? É uma ação descuidada. E aí é eu dirigir em alta velocidade. Tá? Eu dirigi em alta velocidade. Não consigo frear o carro a tempo. Tá? E a Gabriela está passando na faixa de pedestre na hora. E eu acabo atingindo ela. Voltamos aqui. Pelo que eu vou responder? Exatamente pelas mesmas coisas que eu vou responder no caso do dolo. Vou responder pelos danos emergentes, o tempo que ela vai ficar no hospital. Vou responder pelo lucro cessante, o tempo que ela não vai poder realizar a profissão dela. Eu vou responder pelos eventuais danos estéticos que ela possa ter por conta dessa minha conduta. Viu? Que no final das contas, aqui a questão é meramente conceitual. A distinção entre uma ou outra modalidade de culpa, de espécie de culpa aqui. Meramente conceitual, porque do ponto de vista prático, o resultado vai ser sempre o mesmo. Tá? Mas continuamos. É técnico a gente conhecer, né, se trata de dolo. Meu Deus. Socorro. Tá? Se trata de imprudência, negligência ou imperícia. Bom, aí chega a negligência. Então, olha só. Trata-se da falta de observância de um dever de cuidado, por omissão. Então, olha só. Na imprudência, eu tinha a falta de cuidado mais uma ação. Aqui, na negligência, eu tenho uma falta de cuidado e uma omissão. É a omissão descuidada. Se antes eu tinha a ação descuidada, agora eu tenho a omissão descuidada. Tá? Omissão descuidada. Então, eu não fiz lá o reparo do meu carro. Estou sabendo que o freio dele tá acabado. Não está funcionando. Tá? E aí eu estou até num nível normal de velocidade. Tá? Só que daí a Gabriela está passando lá na faixa de pedestre. Terceira vez que a Gabriela vai se estrupiar na aula de hoje.
né? Ela está lá passando na faixa de pedestre. Quando eu vou tentar acionar o freio não funciona, justamente por causa da minha negligência em ter reparado o freio. E aí acaba atingindo ela. De novo, vou responder pelos danos emergentes, pelos lucros cessantes, pelo dano estético. Estou sendo redundante aqui só para mostrar para vocês como, do ponto de vista prático, faz pouca diferença essa distinção. Tá? Teórico importante, mas prático não. E por fim, a imperícia. A imperícia é o quê? É a falta de aptidão ou habilidade específica para a realização de uma atividade técnica ou científica. É aquele que tem um conhecimento, tá? Mas não emprega esse conhecimento de forma correta. Tá? Então é a falta de competência técnica. É o quê? É o erro médico. É o erro médico. É a responsabilidade profissional liberal. É o advogado que deveria ter protocolado a petição até a meia-noite de hoje, porque hoje era o último dia do prazo para recorrer ou para apresentar a contestação, e não o faz, porque esqueceu do prazo. Tá? Esqueceu do prazo. Bom, aí eu estou diante do quê? De uma imperícia. Tá? A responsabilidade profissional liberal, né, geralmente ela implica em imperícia. Estou falando muito rápido. Vou falar mais devagar. Então, até agora nós estamos falando das formas da culpa, tá? As formas que a culpa pode aparecer. Dolo, imprudência, negligência e imperícia. Agora nós vamos falar das espécies de culpa. É um negócio assim que está até meio fora de moda, mas vamos lá, né? Tá nos livros ainda. Né? Alguns livros mais modernos nem trazem, mas vamos pegar aqui de forma geral. Então, espécies de culpa. Eu tenho basicamente 6 tipos de culpa. Opa. F. Culpa incontraendo. Tá? Eu tenho 6 espécies de culpa. Culpa in vigilando, culpa in elegendo, culpa in custodiando, tá? Culpa in custodiando culpa custodiando, culpa in comitendo ou culpa in faciendo culpa in omitendo ou culpa in non faciendo. E, por fim, a culpa em contraendo. Vamos lá ver o que é cada uma dessas espécies de culpa. Tá? Primeira delas, culpa invigilando. Vejam. A culpa invigilando, tá? É aquela que decorre da falta de vigilância, de fiscalização. Falta de vigilância, de fiscalização, tá? Em face da conduta de terceiro por quem nos responsabilizamos, tá? Por quem nos responsabilizamos. A culpa em vigilando, tá? É a falta de cuidado do pai. Tá? É a falta de cuidado do pai, do tutor, do curador, tá? Aquela que está prevista no artigo 932, incisos 1 e 2 do Código Civil. Tá? Como regra geral, mas aí preciso também fazer a eventual contextualização histórica. Tá? Não obstante, essa culpa em vigilando está prevista lá no artigo 932, aliás, essa conduta, essa responsabilidade está presente lá no artigo 932 do Código Civil. Tá? O novo Código Civil, não novo mais, mas de 2002, né, ele
ele transformou essa culpa em vigilando, na verdade, em uma responsabilidade objetiva, tá? Dos pais, tá? Eu vou pegar aqui, inclusive, o meu Código Civil. Aqui mesmo, tá? Então, aqui. 932, ele diz lá, o 932. São também responsáveis pela reparação civil os pais pelos filhos menores que estiverem sob sua autoridade em sua companhia, o tutor, o curador e pelos pupilos e curatelados que se acharem nas mesmas condições, tá? Então, esse 932, essa culpa em vigilando, ela foi transformada em responsabilidade civil, objetiva, de forma que não precisa mais existir essa culpa em vigilando. Algumas hipóteses que a gente tem ainda de culpa em vigilando modernamente, tá? É para excluir a responsabilidade. Eu já vi vários julgados que se utilizam no conceito da ideia de culpa em vigilando para excluir a responsabilidade de uma determinada pessoa, tá? Por falta de vigilância do pai. Vamos pegar assim, é comum no verão, tá? Crianças que invadem sítios para tomar banho de piscina e acabam se afogando, tá? Geralmente, quando os pais ingressam com ação judicial contra o proprietário do sítio, é comum os magistrados e os juízes eles reconhecerem que ali faltou existe culpa em vigilando, mas culpa em vigilando de quem? Dos pais. Porque quem tinha o dever de fiscalização, quem tinha o dever de vigilância sobre os filhos são os pais, né? De forma que afasta a responsabilidade, seria uma culpa exclusiva de terceiro, né? A culpa de terceiro que seria responsável, que afasta a responsabilidade do proprietário então da piscina, né? Acontece algumas situações desse sentido aí. Então, culpa em vigilando. Tá? Tem bastante caso na jurisprudência, inclusive aqui de Santa Catarina, porque aqui em Santa Catarina teve muito caso desse tipo. Tá? Depois eu tenho a culpa em eligendo. A culpa em eligendo, ela é bem parecida com a culpa em vigilando, tá? É aquela culpa que decorre da má escolha, tá? Da má escolha, mas daí de uma má escolha decorrente do contrato. É quando eu elegi uma pessoa, tá? Eu escolhi uma pessoa para desempenhar determinada função, tá? E ela acaba no desempenhar dessa função causando dano a outrem. Então, olha só, eu contratei um motorista, mas eu não tomei os cuidados para saber se ele efetivamente sabe dirigir. Se ele tem carteira de motorista. E aí ele conduz lá o ônibus ou o carro e acaba causando dano a outrem. Quem vai responder sou eu. Tá? Por causa da minha má escolha. Tal como acontece com a culpa em vigilando, o Código Civil de 2002, ele transformou essa espécie de responsabilidade em responsabilidade civil objetiva também. Porque a que está no artigo 932, agora 932.3, que diz assim, ó, são também responsáveis pela reparação civil o empregador ou o comitente por seus empregados, serviçais e prepostos no exercício do trabalho que lhes competir ou em razão dele. Tá? Ou em razão dele. Isso aqui é hipótese de responsabilidade civil objetiva. Tá? E por fim, eu tenho por fim, na verdade não, a terceira modalidade, a terceira espécie, né, é a culpa in custodiendo, tá? Aqui é a culpa na guarda de uma coisa ou de um animal. Então, veja só, eu deixei meu carro numa pirambeira, tá? Sem o freio de mão puxado. E ele vai lá, acaba, então, obviamente, descendo e atingindo vários outros carros. Tá? Isso é culpa em custodiando. Eu não zelei adequadamente para que o meu pitbull ficasse no cercado. Ele conseguiu escapar.
E nesse processo acabou machucando uma criança, tá? Mordendo lá uma criança, tá? Então, é culpa in custodiando. Bom, tal como aconteceu com as duas espécies de culpa que a gente falou anteriormente, essa também foi transformada em responsabilidade objetiva no Código Civil de 2002. Basicamente, especificamente, o artigo 936, tá? O dono ou detentor do animal ressarcirá o dano por este causado, se não provar culpa da vítima ou força maior. Ó, responsabilidade civil objetiva, por quê? Porque ele só afasta a sua responsabilidade, tá? Se ele comprova que a culpa foi da vítima. Por exemplo, a criança pulou o cercado, tá? Ou força maior, tá? Sei lá daí qual que seria a força maior nesse caso. Tá? Um vento derrubou a cerca. Poderia ser uma boa hipótese, força maior. Tá? Então, a culpa in custodiando também foi transformada em responsabilidade civil objetiva no novo código. Tá? Ainda que a gente possa falar que no que diz respeito à guarda da coisa em si, permanece a responsabilidade civil subjetiva nessa modalidade de culpa in custodiando. Tá? Agora, as três últimas, aliás, as duas próximas são bem fáceis. Tá? Culpa em cometendo ou em fazendo, que é o quê? Vou botar aqui. É a culpa pelo fazer. Né? É a culpa pelo fazer. A gente pode colocar ela aqui como uma espécie de imprudência. Ou a imprudência como uma espécie de culpa em cometendo ou em fazendo. Tá? É a culpa pelo fazer. A culpa em omitendo ou em não fazendo, por outro lado, ela vai ser a culpa pelo não fazer. Aqui a gente merece um pouco mais de cuidado, tá? Porque, segundo a jurisprudência, não vai ser todo não fazer, não é toda omissão, a gente até já falou isso de uma forma bem primária em aulas antecedentes, mas não é todo não fazer que vai gerar o dever, a responsabilização da pessoa, tá? É necessário, que existência, que tenha a existência do dever de praticar o ato, tá? Dever de praticar o ato. E também é necessário que tenha probabilidade, certeza, né? Ou pelo menos certeza ou probabilidade, tá? De o fato omitido ter impedido a produção do evento danoso. Então, vejam, para que se configure a culpa em omitendo ou em não fazendo, é preciso que tenha, obrigatoriamente, essas duas situações. Primeiro, a existência de um dever de praticar o ato, tá? E a probabilidade, a certeza ou probabilidade, tá? A certeza ou probabilidade, tá? De que o fato omitido poderia ter impedido, tá? A produção do evento danoso. Então vamos pegar aqui o professor de natação, tá? Que eu acho que até foi um exemplo que eu vi na jurisprudência esses dias. Professor de natação que que se omite, não vai lá prestar cuidados, né? Não vai salvar uma criança que está se afogando na piscina, um aluno está se afogando na piscina. Bom, aí ele tem, vejam só, um dever de praticar o ato, tá? Mas ainda assim tem que ter uma certeza, ou ao menos a probabilidade,
de que, se ele tivesse praticado o ato, seria possível impedir a produção do evento danoso. Seria possível impedir a produção do dano. Tá? Então, são esses os dois requisitos necessários para que se configure a culpa em omitendo. E, por fim, eu tenho a culpa em contraendo. Tá? A culpa em contraendo, ela decorre da ruptura das negociações preliminares. Como assim? Ela decorre do quê? De eu ter passado por aquela fase que a gente chama de fase de pontuação, que são as conversas iniciais do contrato, tá? E eu resolver, de repente, uma hora para outra, mudar de ideia. Não quero mais manter esse contrato, tá? Aí, nesse caso, gera também um dever de indenizar. Né? É o tipo, vamos dizer assim, o rompimento de um noivado, que pode gerar um dano moral, né, decorrente da culpa em contraendo. Tem alguns outros exemplos na jurisprudência. Deixa eu pegar aqui. Tem o famoso caso dos tomates lá do Rio Grande do Sul, em que a SICA ela distribuía tomates, distribuía sementes de tomate para os agricultores lá no Rio Grande do Sul, e sem ter contrato nem nada, ela distribuía gratuitamente. E aí, todo ano, quando chegava a época da safra, ela procurava esses agricultores e comprava a safra deles. Aí, em um determinado ano, a SICA resolveu não fazer isso. Ela distribuiu, sim, a semente de tomate, mas não comprou a safra. Eles ficaram com aquela safra toda parada lá, tiveram um prejuízo, e aí o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul disse que houve violação ao princípio da boa-fé objetiva, né, e obrigou, então, que a SICA, que fazia extrato de tomate, eu acho que ninguém mais lembra disso, porque acho que a SICA até faliu já, né, mas a SICA, então, foi obrigada a indenizar esses agricultores, né, porque justamente culpa em contraendo, porque ela quebrou, tá, o que tinha sido pactuado numa negociação preliminar, mesmo não tendo sido pactuado, na verdade, porque, na verdade, o que aconteceu é que o fato de aquilo acontecer habitualmente gerou uma expectativa legítima para os agricultores de que iria acontecer naquele ano de novo, né? E aí a SICA não cumpriu com essa expectativa, né? E daí sim, por conta disso, gerou para ela um dever de indenizar. Tá? Tem outro caso aqui, que é assim, ó, também sobre culpa em contraendo, que é ruptura das negociações preliminares, dano moral a reparar. Concordância da proprietária em vender o imóvel, assinando para tanto documentação necessária à obtenção pelo pretendente à compra do financiamento junto à Caixa Econômica Federal. A abrupta ruptura por parte da proprietária das negociações preliminares, deixando de comparecer a cartório para assinar a escritura definitiva, quando sua conduta fazia crer ao outro interessado que o negócio jurídico se concretizaria, torna responsável pelos prejuízos causados àquele que agiu de boa fé. Então, vejam só, a proprietária ela assumiu, tá, o compromisso preliminar. O contrato de compra e venda só se efetiva no momento que há a assinatura da escritura, né? Mas ela se comprometeu, tá, a vender o imóvel, alienar o imóvel, tanto que assinou a documentação necessária para que o adquirente ele conseguisse financiamento junto à Caixa Econômica Federal. Aí chega na hora de assinar definitivamente a escritura, ela muda de ideia. Tá? Ela vai ser obrigada a indenizar, ela foi obrigada a indenizar o adquirente por danos morais, tá? Justamente por essa quebra, tá? Na expectativa legítima que o adquirente tinha. De novo, a boa-fé objetiva vai ser referenciada aqui no acórdão, que é do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, tá? De 2002. Antes do Código Civil entrar em vigor, já se usava lá a boa-fé objetiva. Tá? Então, essas são as modalidades de culpa. Bom, aqui tem... Professor. Oi? Esses 3 últimos itens, eles geram responsabilidade objetiva também, certo? Não. Não? Não. Aqui vai ser diferente, tá? Aqui, nesses 3 últimos itens... Bom, primeiro, a culpa em faciendo e em omitendo, não geram, tá? É a modalidade, como regra, a modalidade é culposa, tá? É subjetiva, desculpa, tá? Subjetiva. A culpa em contraendo, eu posso ter o que eu vou falar aqui daqui a pouco, tá?
eu posso ter uma presunção do dano. Tá? Não é nem presunção da culpa, é presunção do dano. Tá? Lembrem lá que a gente falou do dano moral. Tá? Porque o dano moral pode ser presumido em algumas situações. Ré ipsa. Em ré ipsa, né? Então, nesse caso, eu posso ter uma presunção do dano e, quem sabe, até uma presunção de culpa. Tá? Mas não responsabilidade objetiva. Ainda assim, tem que demonstrar que houve, tá, uma conduta, e aí no caso de má-fé, que viola um dever jurídico imposto pela boa-fé objetiva. Perfeito? Certinho, então. Valeu. Obrigado. Não por isso. Bom, gente, aí tem aquelas hipóteses em que eu tenho a presunção da culpa. Tá? Então, não são hipóteses de responsabilidade civil objetiva. Isso é fundamental que vocês entendam. Não são hipóteses de responsabilidade civil objetiva. Ainda assim, há, tá, culpa na conduta. No entanto, são algumas situações em que se presume que há culpa. E aí compete ao ofensor, ao réu, então, tá, provar, tá, que não houve culpa, ou seja, que houve alguma das causas excludentes de responsabilidade, quais sejam caso fortuito de força maior, fato de terceiro, culpa exclusiva da vítima. Então, presunção de culpa é a hipótese em que há inversão do ônus da prova. Vou botar ali a inversão do ônus da prova, mas ainda assim é preciso que haja culpa. Entenderam? Então, o que tem aqui continua havendo necessidade de demonstração de haver culpa, de conduta culposa, tá? Mas inverte-se o ônus da prova. Quem tem que provar que ocorreu uma excludente de responsabilidade tá? O ofensor, é o réu. Então, exemplos disso. O primeiro exemplo que me vem em mente, tá? Sempre, em todo caso, é o profissional médico, profissional liberal médico. Deixa eu explicar para vocês, calma aí, antes de eu ser muito radical no que eu vou falar. A responsabilidade civil do profissional liberal está lá no artigo 17 não. Bom, não lembro mais. Artigo 14, parágrafo 1º do Código de Defesa do Consumidor, ela é sempre subjetiva. Tá? É responsabilidade pessoal e subjetiva. Ou seja, para que se configure a responsabilidade profissional liberal, qualquer que seja o profissional liberal, é necessário que haja culpa. Tá? No entanto, em algumas situações, tá? A obrigação assumida pelo profissional liberal não é uma obrigação de meio, é uma obrigação de resultado. Talvez você já tenha estudado isso, talvez isso seja repetição, mas não custa a gente lembrar. O que é uma obrigação de meio? Uma obrigação de meio é aquela em que o devedor ele se obriga, com o emprego de um determinado conhecimento, de uma determinada técnica, tá? Para atingir determinado resultado, mas sem se obrigar com o resultado em si. Tá? Sem se obrigar com o resultado em si. Então, um advogado, quando você procura um advogado, ele vai se comprometer, tá? O que ele vai vender para ti, vamos dizer assim, o que ele vai contratar para ti, o que ele vai oferecer para ti, são serviços jurídicos de qualidade, beleza, tá? E o conhecimento dele ser colocado à disposição da tua causa, do teu feito, da tua demanda. Agora, a procedência ou improcedência da demanda não depende dele. Ele não pode se comprometer com o resultado, só com o conhecimento, só com a prestação de serviço em si. Tá? Essa é a obrigação de resultado, de meio. Na obrigação de resultado, por outro lado, o devedor ele se obriga com o resultado. Às vezes pouco importa qual é o meio pelo qual o resultado vai ser alcançado. Porque o que é o objetivo do credor? É obter determinado resultado. Tá? Como regra, os profissionais liberais, eles têm obrigação de meio e não obrigação de resultado. Mas existem algumas exceções. A mais contundente dessas exceções
é o cirurgião plástico estético. O cirurgião plástico estético, ele não se compromete com o meio. Ele não tem uma obrigação de meio, ele tem uma obrigação de resultado. Tá? Quer dizer o seguinte, que se ele chega lá e diz para a menina assim, olha, tu vai estar lá, sei lá, ter... Meus padrões de corpo bonito são todos dos anos 80, então não sei, tá? Tu vai ter um corpo igual, sei lá, aquela Bruna Marquezine, lembrei de uma pessoa moderna, tá? Da Bruna Marquezine, eu vou garantir para ti que tu vai ter a bunda igual, os seios iguais, tu vai ficar tudo, nariz igual, tudo igual a Bruna Marquezine, tá? Ele está se comprometendo com o fato de que os seios daquela menina lá, a bunda daquela menina, o nariz vai ficar igualzinho da Bruna Marquezine. Tá? Se compromete com o resultado. Deixa eu deixar claro. Cirurgia plástica estética. Cirurgia plástica reparadora é outra história. É obrigação de meio também. Agora, a estética é obrigação de resultado. Então, se o resultado não vai, sei lá, passou um tempo lá, o peito da guria caiu. Tá um no joelho e outro no nariz. Tá? Aí, nesse caso, tá? Continua tendo necessidade de demonstração de culpa. Tá? Continua, para que haja responsabilização, é imprescindível que haja culpa. Só que se inverte o ônus da prova. E aí compete ao médico, o réu, provar que houve alguma causa excludente de responsabilidade. Ah, como assim? Sei lá, professor, que hipótese? Eu disse que ela tinha que ficar, sei lá, 2 semanas parada em casa, tá? E em menos de uma semana da cirurgia, ela resolveu ir pro baile funk, dançar funk lá, quadradinho de 2, sei lá como é que é aquele negócio lá, tá? Se mexer, feito uma louca, né? E aí, obviamente, que a cirurgia já não se manteve, né? Culpa exclusiva da vítima. Ou então que ocorreu isso é importante, ocorreu uma reação que em 0,01% dos casos, caso fortuito de força maior, era imprevisível. Tá? Desde que ele tenha informado que pudesse acontecer essa reação, ele está isento do dever de indenizar. Tá? Por quê? Porque a responsabilidade é subjetiva ainda assim. Tá? A responsabilidade é subjetiva. O que se inverte aqui é o ônus da prova. Quer ver uma situação interessante? Recentemente, em 2019, o STJ reconheceu, tá, que dirigir embriagado, tá, implica presunção relativa de culpa. Relativa por quê? Porque admite prova em contrário. Tá? O STJ entendeu assim, ó. Dirigir embriagado, eu estou lendo aqui o acordo, mas eu não vou botar para vocês que eu não quero sair da... Tá? É o RESP 1.749.954. Tá? Olha só. Em tais circunstâncias, então, de dirigir embriagado, o condutor tem contra si a presunção relativa de culpa, a ensejar a inversão do ônus probatório. Caberia, assim, ao transgressor da norma jurídica comprovar a sua tese de culpa exclusiva da vítima, incumbência em relação à qual não obteve êxito. Então, tu continua ainda podendo alegar, né, um excludente de responsabilidade. No entanto, é tu que tem que alegar, é tu que tem que provar. Não é o autor que tem que provar que houve culpa. Beleza? Tá? Tranquilo? Na responsabilidade civil, de novo, vou falar isso aí. A responsabilidade civil do médico é responsabilidade civil subjetiva. Tá? Volto a falar. Quem tem o dever de mostrar que não houve, que houve culpa para ter direito à indenização é o autor. Se tratar de obrigação de resultado, por outro lado, por exemplo, cirurgião plástico estético, tá? A responsabilidade civil continua sendo subjetiva, tá? Só que se inverte o ônus da prova. É o médico, o réu, então, que tem que provar que não teve culpa, que houve um fato de terceiro, que houve culpa exclusiva da vítima, ou houve, então, um caso fortuito de força maior. Professor, mas todas as duas, então, estão dentro de presunção de culpa?
Não, só a primeira, só a segunda. Só do resultado, obrigação de Só a resultado. obrigação de resultado eu tenho a presunção de culpa. A obrigação de meio não tem uma presunção A de obrigação culpa. de meio não. Tanto que, como eu falei, quem tem que provar que houve culpa é o autor da ação. Ele tem que dizer onde é que está o erro médico ali. Tá? E se ele não se desencobrir, se ele não conseguir fazer essa prova, ele vai perder a ação, sem dúvida alguma. Tranquilo até aqui? Que bom. Tá, vou pegar mais um cafezinho, tá? Bom, agora nós vamos falar de responsabilidade civil objetiva. Então, na responsabilidade civil subjetiva, tá? Para se caracterizar, eu preciso, vejam, conduta, culpa, dano, nexo de causalidade entre a conduta culposa e o dano. Na responsabilidade civil objetiva, por outro lado, tá? Na medida que o que fundamenta ela é a teoria do risco, tá? É a teoria do risco, eu só preciso ter uma conduta e um nexo de causalidade, e o dano, e um nexo de causalidade entre essa conduta e esse dano. Então, são só os três elementos clássicos da responsabilidade civil. Tá? Bom, eu fiz aqui um conceitozinho de teoria do risco, mas esse conceito é um conceito bem insuficiente, tá? Na minha visão, ele atinge apenas uma das dimensões ou apenas uma das espécies de risco, tá, que a legislação brasileira estabelece. Tá? A gente vai ver que são várias as espécies de risco. Tá? Mas vamos lá. Então, o conceito que eu botei aqui, tá, é que a teoria do risco trata-se do reconhecimento de que aquele que desenvolve determinadas atividades criadoras de perigos especiais deve responder pelos riscos decorrentes dessa atividade, mesmo que sem culpa. Então, trata-se do reconhecimento de que aquele que desenvolve determinadas atividades criadoras de perigos especiais deve responder pelos riscos decorrentes dessa atividade, mesmo que sem culpa. Bom, então, a lógica aqui é uma lógica que está assentada na ideia de sociedade de risco. Você já deve ter ouvido falar, ou no futuro vão ouvir falar, de um autor chamado Ulrich Beck. Vou até escrever o nome dele aqui, ó. Ulrich Beck. Que ele vai dizer que uma das características da sociedade moderna, tá? Da sociedade industrial e pós-industrial que nós vivemos, é que ela é cada vez mais uma sociedade de riscos. Tanto o nome do livro dele é Sociedade de Riscos. Ou seja, que as atividades industriais elas colocam o ser humano cada vez mais em situações de perigo, situação de risco. Tá? E o direito reconhece, então, quando ele assume essa teoria do risco, quando ele traz a responsabilidade civil objetiva por ordenamento jurídico, ela está trabalhando, então, com essa ideia que vivemos numa sociedade em que existem não uma, não duas, mas diversas espécies de atividades que geram uma potencialidade de risco a direito alheio. Tá? Em que a simples culpa, na sua forma tradicional, não vai servir para garantir estabilidade para a sociedade. Tá? E aí, então, a gente está diante da teoria do risco e da responsabilidade civil objetiva. Então, a responsabilidade civil objetiva ela visa abranger melhor essa situação moderna. Tá? Bom, vamos lá. Aqui, sociedade de risco. Tá? Sociedade de risco. Bom, a gente vai encontrar, basicamente, 5 espécies de risco,
entre os juristas, assim, os juristas vão criar, vamos dizer assim, 5 espécies de riscos e vão fornecer diferentes fundamentos para uma responsabilidade civil objetiva, tá? Então eu vou ter diferentes fundamentos, todos baseados na ideia de risco, tá? Para determinadas espécies de responsabilidade civil, tá? Então, primeiro tipo de risco que a gente vai encontrar no ordenamento jurídico brasileiro não, de forma geral, tá? É o risco proveito. O que é o risco proveito? Tá? É aquele, vou ditar, é aquele que decorre de atividade desenvolvida pelo agente. É aquele que decorre de atividade desenvolvida pelo agente, com o propósito de obtenção de vantagem econômica. Com o propósito de obtenção de vantagem econômica. Com o propósito de obtenção de vantagem econômica. Gente, a ideia de risco-proveito está ligada ao preceito de que quem aufere o bônus, quem tem o lucro, deve suportar o ônus. Tá? Esse risco-proveito, ele vai servir de base, dentro do direito brasileiro, para a ideia de responsabilidade civil do empresário pelo fato do produto, do artigo 931 do Código Civil, e especialmente para a ideia de responsabilidade do Código de Defesa do Consumidor. O Código de Defesa do Consumidor, quando ele vai falar e quando ele vai colocar que a responsabilidade civil do fornecedor é objetiva, a base dele, o fundamento dele é essa teoria do risco-proveito. Ora, se ele lucra, ele deve se responsabilizar, objetivamente. Professor, Oi. esse risco-proveito não cairia também no conceito trabalhista? O empregador, ele tem o lucro, né? Então, ele assume os riscos do negócio. Então, é que para o caso específico do empregador, tá? Da responsabilidade do empregador por exemplo, acidente de trabalho, o fundamento vai ser o risco profissional. Entende? Mas sim, daria para utilizar mais ou menos a mesma lógica, né? São teorias que não são necessariamente excludentes, uma não exclui a outra, né? Só que umas são desenhadas, são criadas especificamente para fundamentar uma espécie de responsabilidade, né? Então essa pode ser de uma forma geral, utilizada de uma forma geral, né? Mas de forma específica tem responsabilidade profissional. É os mesmos nomes, os mesmos conceitos, porém mudaram os nomes para aplicar nas áreas. Não, tem algumas leves distinções, tá? Tem algumas leves distinções, mas decorrência dos mesmos pressupostos, tá? Que é atividade de risco, né? Então, por exemplo, eu produzo um determinado produto, tá? Eu desconheço os eventuais riscos, eu não conhecia os riscos que esse produto podia causar à saúde do consumidor quando eu coloquei ele no mercado de consumo. Tá? Ora, mesmo eu não conhecendo esses riscos, eu sou responsável, tá, pelos danos causados por esse produto quando esse risco se evidenciar lá na frente. Por quê? Ora, porque o proveito é meu. O lucro pelo exercício da atividade eu tive até agora naquele momento. Agora eu vou ser responsável pelo dano que aquela atividade está causando. Beleza? Bota assim, artigo 12 e seguintes do Código de Defesa do Consumidor, CDC, e o artigo 931 do Código Civil. Tá? Depois eu tenho risco criado. Risco criado. Risco criado é assim, ó. É aquele critério que toma em consideração, exclusivamente a aptidão de determinada atividade desenvolvida pelo agente,
para dar causa a danos a outrem. Para dar causa a danos a outrem. Aqui, gente, eu vou estar diante da modalidade de responsabilidade prevista no artigo 927, parágrafo único do Código Civil. O artigo 927, daqui a pouco a gente vai falar melhor sobre ele, mas aquele que diz assim, ó, haverá obrigação de reparar o dano independentemente de culpa nos casos especificados em lei ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem. Então, é a parte final do artigo 920, do parágrafo único do artigo 927 do Código Civil. Tá? Então, eu exerço uma atividade que cria perigo. Ora, se essa atividade eventualmente vier a gerar danos a outrem, à coletividade, a algumas pessoas, etc., eu vou responder por esses danos. Vou responder de forma objetiva. Tá? 927. Professor, o senhor pode falar o conceito novamente? Acabei me perdendo no finalzinho. Claro, claro. É o critério que toma em consideração, exclusivamente a aptidão de determinada atividade desenvolvida pelo agente para dar causa a danos a outrem. Para dar causa a danos a outrem. Para dar causa a danos a outrem. Tá? Se eu exerço uma atividade que potencialmente pode gerar danos a outrem, tá? Eu respondo objetivamente pelos danos que eu causar. Eu vou me adiantar um pouco, então, gente, já que a gente entrou nessa CA... Não vou entrar, não. Calma aí, vou deixar para depois mesmo. Ficar mais organizado, tá? Mudei de ideia. Voltamos. Deixa eu botar aqui, eu esqueci do meu quadro. Agora chegamos no risco profissional. Ó, Gabriela. O que é o risco profissional? Ó, é aquele que se verifica pelo desempenho de certa atividade profissional. É aquele que se verifica pelo desempenho de certa atividade profissional. E da causa por si, então, né? E da causa por si a, craseado, potencialidade de dano à vítima, craseado também, o A. Né? E da causa por si a potencialidade de dano à vítima. A potencialidade de dano à vítima. Bem, a Gabriela até entendeu bem aqui, ó. Ela já tinha dado um sinal aqui. O conceito em si aqui se aproxima muito dos dois conceitos anteriores. Eu exerço uma atividade, tá? Essa atividade ela é potencialmente perigosa. Só que enquanto que o risco-proveito e o risco criado, o risco-proveito é que essa atividade ela era potencialmente perigosa, vamos dizer assim, para pessoas, para consumidores, para pessoas que se beneficiam e me beneficiam da minha atividade, tá? Enquanto que o risco criado, ele pode ser, por exemplo, um dano que é causado a uma coletividade, de forma geral, tá? Por exemplo, tem uma empresa que se desfaz de lixo tóxico, lixo hospitalar, tá? A minha atividade é potencialmente perigosa, tá? Eu vou estar dentro do risco criado. No risco profissional, tá? Essa potencialidade lesiva, ela é contra alguém que está ligado à própria empresa, ao trabalhador, basicamente. Tá? É um profissional que vai estar ligado à empresa que que sofre os riscos decorrentes da minha atividade. Então, o risco profissional é aquele que fundamenta a responsabilidade objetiva no caso de acidente de trabalho. Tá? No caso de acidente de trabalho.
Perfeito? Risco excepcional. Risco excepcional. É aquele que decorre de uma atividade em comum. É aquele que decorre de uma atividade em comum que gera grande grau de perigo à coletividade. Que gera grande grau de perigo à coletividade. A craseado também. O exemplo básico de risco excepcional, tá? Em que alguém responde, então, independentemente de culpa, tá? É a responsabilidade das concessionárias de energia elétrica pelas redes de alta tensão, pelas redes elétricas de alta tensão. Tá? Não é uma atividade que é comumente desempenhada por qualquer pessoa, pode ser comumente desempenhada por qualquer pessoa. Tá? Parte da doutrina coloca também dentro do risco excepcional, tá, a responsabilidade daqueles que trabalham, exploram energia nuclear. Tá? Digo parte porque parte vai dizer depois que vai estar num outro lado. Tá? E aí, por fim, gente, eu chego na teoria do risco integral. Teoria do risco integral. Vamos lá. A teoria do risco integral é aquela que impõe o dever de indenizar, tá? Inclusive diante de causa excludente do nexo de causalidade. Inclusive diante de causa excludente, inclusive diante de causa excludente do nexo de causalidade. Olha só, em todas as outras hipóteses de risco, se eu demonstrasse que ocorreu fato de terceiro, caso fortuito ou de força maior, ou culpa exclusiva da vítima, eu rompia o nexo de causalidade, tá? E, como não há causalidade entre dano e conduta, tá? Não há dever de indenizar. No caso da responsabilidade integral, desculpa, da teoria do risco integral, ela impõe o dever de indenizar, mesmo que eu esteja diante de nexo causal de um caso fortuito de força maior, mesmo que eu esteja diante de fato terceiro, mesmo que eu esteja diante de culpa exclusiva da vítima. Ah, mas como assim, professor? O exemplo mais cabal da adoção da teoria do risco integral no direito brasileiro está nas leis 10.309 e na lei 10.744, que a gente estuda lá em responsabilidade civil do Estado. Essa lei, ela diz o seguinte, que a União Federal, ela se responsabiliza por assumir todos os danos decorrentes de atentado terrorista ou evento correlato, tá? Que levem a acidentes aéreos, no transporte público aéreo. Então,
vamos pegar lá 11 de setembro. Se o 11 de setembro acontecesse no Brasil, tá? Quem ia indenizar as empresas, as vítimas daqueles acidentes aéreos, parentes da vítima, no caso, seria a União Federal. E ela não podia nem alegar, ela não pode nem alegar o quê? Culpa, fato de terceiro. Tá? Um outro exemplo que a gente poderia falar e utilizar aqui, talvez seria no caso do dano nuclear também. Tá? Mas ainda o dano nuclear é mais ou menos relativizado, porque tem algumas leis que prevêem algumas excludentes no caso do dano nuclear. Tá? Um outro caso que eu posso falar também, que é teoria do risco integral, tá? É a indenização do DPVAT. Tá? O valor do DPVAT, o valor do seguro do DPVAT, ele é pago mediante simples prova do acidente e do dano, obviamente. Tá? Independentemente da existência de culpa. Não é? Então, DPVAT é um exemplo de teoria integral, da teoria do risco integral no direito brasileiro. Tá? E não falei o dano ambiental. O dano ambiental também. O dano ambiental é uma hipótese em que o proprietário do imóvel, que sofreu algum tipo de dano ambiental, ele é obrigado a reparar o dano, independente se, por exemplo, quem foi lá e desmatou ou que produziu o dano ambiental tenha sido uma terceira pessoa. Aqui não há que se falar em culpa exclusiva da vítima, porque, por óbvio, né, a natureza não se dana. Tá? Professor, esse Oi. dano ambiental em um exemplo. Hum? Poderia ser, eu tenho uma árvore na minha casa que, pela lei, eu não posso cortar ela e vem terceiro e corta. Eu vou ter que arcar com... Em tese. Vou ter que arcar com a polícia ambiental, no caso. Eu sou a responsável por esse dano. Do ponto de vista da recuperação do dano, né? Não do ponto de vista de uma sanção administrativa ou penal, porque daí são sanções que se dirigem à pessoa, né? A pessoa que praticou a lesão, né? E não a que vai responder por ela. Né? Tem que fazer duas situações, responder civilmente por ela. Então, por exemplo, tu é proprietário de uma área. Tá? Vamos fazer um exemplo bem simples. Tu é proprietário de uma área. Tu arrenda essa área para desenvolver uma atividade que é potencialmente lesiva ao meio ambiente. Tá? Esse terceiro vai lá e causa o dano ambiental. Tu responde pelo dano que ele causou. Mesmo tendo sido ele que causou e não tu. Tá? O dano ambiental a gente pode dizer também que é uma obrigação própria terreno. Tanto que se tu for eventualmente vender esse terreno para um quarto, um quarto na história, né? Esse quarto ele vai assumir o dever de fazer a reparação ambiental, tá? Porque é uma obrigação própria terreno, segundo a jurisprudência. Beleza? Deixa eu pensar se eu tenho mais alguma coisa para falar aqui sobre essas teorias do risco. Acho que não. Não, tá. Eu vou só continuar aqui. Eu resolvi botar mais 2 pontos, porque eu sabia que eu ia acabar a aula um pouco mais cedo. E eu não quero acabar a aula um pouco mais cedo, porque eu quero terminar esses 2 pontos aqui, que também não vão ser muito mais longos, não. Mas eu queria falar sobre essa responsabilidade pelo risco da atividade do artigo 927, parágrafo único do Código Civil, né? E também da responsabilidade
por danos causados por produtos. Do artigo 931. Tá, então, eu falei para vocês aqui, então, que o artigo 927, parágrafo único, ele diz assim: haverá a obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, tá? Ou quando, aí, então essa parte que nos interessa, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem, tá? Então, aquele que desenvolver uma atividade que tem capacidade de gerar risco, tá? A direito alheio, tá? Ele vai responder objetivamente pelos danos causados pelo exercício da sua atividade. O que a gente precisa pontuar aqui, no entanto, é quais são os critérios, tá? Para que haja a responsabilização objetiva, tá? Nesse caso. Tá? Os critérios são 3, segundo a doutrina. Tá? São critérios que a doutrina criou para tentar também limitar um pouco, fechar um pouco esse conceito, porque é muito abrangente. O que é uma atividade que gera risco? É uma coisa bastante complexa. Tá? Vamos botar os 3 critérios que a doutrina ela coloca, que são os critérios para que haja essa responsabilidade objetiva do 927. Primeiro, exercício habitual de certa atividade. Exercício habitual de certa atividade. Ou seja, não pode ser um exercício ocasional daquela atividade. Tu tem que praticar aquela atividade como o teu ganha-pão. Tá? Se só eventualmente tu pratica aquela atividade, não é o caso de responsabilização objetiva. Vai ser caso de responsabilização subjetiva. Tá? Segundo critério, que é bastante óbvio, né? E vai aparecer para vocês, pelo menos na hora que eu botar aqui, que é a capacidade dessa atividade, tá? Em gerar risco, né? Capacidade de gerar riscos. Tá? Gerar riscos. Então essa é a segunda e parece bastante evidente, né? Então tem que ter capacidade dessa atividade de gerar riscos. Bom, o que é risco? Tá? O que é risco? Cadê o... A Mariana Diniz, tá? Ela define risco da seguinte forma. É um conceito bem bonito. Tá? Então, risco para Mariana Diniz é a relação existente, tá? A relação existente entre a probabilidade, de que uma ameaça, tá? Probabilidade de que uma ameaça de evento adverso ou acidente determinados se concretize com o grau de vulnerabilidade, do sistema receptor a seus efeitos. Com o grau de vulnerabilidade do sistema receptor receptor a seus efeitos. Tá? Então, basicamente, risco é isso. É um alto grau, tá, de que um evento danoso aconteça. Tá? É um alto grau de risco, então, de possibilidade, de probabilidade de um certo evento danoso acontecer. Tá? Vamos lá. Um comerciante que vende água com gás como sua única atividade, tá? Ele tem um baixo potencial de risco. A atividade dele tem baixo potencial de risco. Tá? Uma pessoa que vende produtos inflamáveis, pólvora e fogos de artifício, por exemplo, é uma atividade com alto grau de potencialidade de dano. A gente viu lá aliás, eu nem sei se foi isso, né? Que foi Beirute, né? Que explodiu lá um quarteirão inteiro e parece que foi por causa de fogos de artifício, sei lá. Um ano desatualizado as notícias.
né? Então, vejam, necessariamente, a análise tem que ser feita caso a caso, é casuística. O conceito de atividade de risco, vejam só pode ser definido casuisticamente. O que quer dizer casuisticamente? É o juiz no caso concreto que vai verificar se aquela atividade é de risco ou não. Não existe um padrão, não existe uma listinha do que é uma atividade com potencialidade de risco ou não. Tá? O critério tem que ser auferido na prática. Então, no momento, e claro, aí tem um grau de discricionariedade do juiz. No momento que o caso chega para ele vai analisar. Opa, trata-se de uma atividade de alto grau de risco de dano ou não? Tá? E o último requisito, também óbvio, né, é a própria ocorrência do dano. E seu nexo causal com a atividade. Né, a gente tem que ter uma causalidade, né, entre o dano, tá, e a atividade desempenhada. Tá? E a atividade desempenhada. Aí eu lembro vocês que eu acho que eu falei só pontualmente na aula passada sobre a distinção entre fortuito interno e fortuito externo, que é muito comum no direito do consumidor e que a gente poderia utilizar aqui como correlata. Tá? O que é o fortuito externo? É aquele acontecimento, aquele fato que ele é absolutamente estranho à atividade desempenhada pelo fornecedor, vamos dizer, que era no caso do direito do consumidor, pelo empresário. Né? Então, é o caso que eu citei na aula passada, e que eu acho que a gente vai ter uma oportunidade de falar sobre isso mais na frente, quando falar de direito do consumidor, que tem um módulo da aula que é sobre isso, que é, por exemplo, a indenização, que as empresas de ônibus não são obrigadas a indenizar os eventuais passageiros que são assaltados dentro do ônibus. Tá? Por quê? Porque diz lá o STJ, entende o STJ, que esse é um risco estranho à atividade. É um fortuito externo, estranho à atividade da empresa transportadora, da empresa de transporte coletivo. Tá? Por outro lado, a empresa de transporte coletivo, ela responde caso por um acidente, por exemplo, por um defeito do pneu, o pneu estoure, o ônibus perca o controle, bate num poste e o passageiro quebre a bacia. Tá? Também é um fortuito, só que daí é um fortuito em que o risco ele é inerente à própria atividade. Tá? E aí não há exclusão do nexo de causalidade. Tá? Aí não há exclusão do nexo de causalidade, há dever de indenizar. Tá? Beleza? E por fim, a gente vai falar aqui da responsabilidade por danos causados por produtos. Artigo 931. O artigo 931 diz assim, ó. Ressalvados outros casos previstos em lei especial, a lei especial aqui no caso se chama Código de Defesa do Consumidor, Lei 8.078. Tá? Os empresários individuais e empresas respondem, independentemente de culpa, pelos danos causados pelos produtos postos em circulação. Então vamos lá. A gente tem um regime especial e um regime geral. O regime especial é o regime de responsabilidade. O regime especial é o regime de responsabilidade do CDC, do Código de Defesa do Consumidor, 8.078. Tá? Então é assim, ó. E eu vou fazer um pequeno adiantamento aqui da aula de Direito do Consumidor para vocês. Tá? Quem é um consumidor? O que é um consumidor? Consumidor é quem é o destinatário final do produto. Tá? Consumidor é quem é destinatário final do produto. Então, se eu comprei essa água, tá? Se eu comprei essa água
da padaria Doce Pão, tá? Propaganda gratuita aqui, que é da mulher do meu sócio. Quer dizer, pelo contrário, é do esposo da minha sócia. Né? Comprei lá, tá? Eu sou consumidor, porque eu estou comprando essa água para consumi-la. Eu sou destinatário final da água. Agora, se eu compro essa água e aí se aplica o Código de Defesa do Consumidor, tá? O regime especial do Código de Defesa do Consumidor. Se eu compro essa água por outro lado, tá? Para revender ela, tá? Eu já não sou mais consumidor. E aí nesse momento que eu vou aplicar o artigo 931, o regime geral, tá? De responsabilidade. Então, vamos lá. Então, tá. Não vai fazer muita diferença prática, no final das contas, porque tanto no Código de Defesa do Consumidor quanto no Código Civil, a responsabilidade do empresário, tá? Ela vai ser sempre objetiva. Tá? Objetiva. Um caso ou no outro. Tá? Mas quer dizer o seguinte, olha, que ainda que o cara não seja consumidor final, a teor do que dispõe o artigo terceiro, segundo, não lembro mais, do CDC, acho que é o artigo 2º do CDC, tá? Ainda assim permanecerá a responsabilidade objetiva pelo fato do produto. O que é o fato do produto? Tá? É aquele produto que pode causar alguma incolumidade, algum problema, tá? A saúde, tá? Física ou mental de uma pessoa. Tá? Aí responde objetivamente. Tá? Então, vamos botar aqui responsabilidade objetiva, 931, ressalvados outros casos previstos em lei, tá? Especial, os empresários individuais e as empresas respondem independentemente de culpa pelos danos causados pelos produtos postos em circulação. Tá? Se eu coloquei um produto em circulação, respondo pelos danos causados por esse produto. Fala, Gabriela. É tu, Gabriela? Professor, no artigo 931, no caso, o produtor responde solidariamente com o comerciante. Então, não. Não responde. Porque eu não entendi responde. a distinção. Hã? Eu não entendi a distinção do artigo. Não responde simplesmente por um dado, Gabriela. A responsabilidade, para ela ser solidária, ela tem que estar prevista em lei. Tá? Então, se o legislador quisesse dizer que o comerciante responde conjuntamente com o empresário, ele ia especificar isso no código. Ele teria que especificar isso no código. Porque é o que diz o artigo 965 do próprio Código Civil, que diz lá que a solidariedade não se presume, resulta da lei ou da vontade das partes. Perfeito? Então, eu até posso estipular num contrato, tá, de fornecimento de produtos a solidariedade do comerciante, contratual. Tá? Contratual. Daí ele pode ser chamado a denunciação da lide, aquela situação toda. Tá? Mas legalmente não existe essa solidariedade. Tá? Porque a solidariedade resulta da lei ou da vontade das partes. Apesar do conceito de empresário aqui ser um pouco dúbio, né? O Código de Defesa do Consumidor é melhor nisso, em dizer o que é fornecedor, o que é comerciante, porque empresário, bom, o comerciante pode ser empresário também, né? Mas aqui, para mim, leva-se em consideração danos causados pelos produtos postos em circulação. Quem primeiro coloca o produto em circulação é o produtor. Né? O comerciante é mero intermediário nessa história. Tanto que a regra também no Código de Defesa do Consumidor, quando se trata de responsabilidade pelo fato do serviço, do produto,
né? Pelo fato do produto, desculpa, não do serviço, é o seguinte, que o comerciante só não responde naquela situação, só responde solidariamente naquelas situações em que eu não consigo identificar o produtor. Aí ele responde solidariamente. Em todas as outras hipóteses, o comerciante não responde. Está no artigo 13 do CDC. Tá? Beleza? Gente, olha. Então é isso. A minha previsão era fazer aula até as 9 mesmo. Então fica a promessa, semana que vem não tem aula, porque é feriado, né? Amém. Fica a promessa, então, de eu postar o vídeo referente à aula da semana passada que não ficou gravada, tá? Então, para vocês terem o conteúdo completo. De resto, desejo a vocês todos uma boa semana, um bom feriado, né? Parece que o feriado vai até terça-feira, né? Parece que dia 13 também é feriado. Então, um bom feriadão mesmo para nós todos, né? E divirtam-se. Beijo no coração, beijo de luz. Obrigado, boa noite. Tá. Alguém tem dúvida aí? Eu esqueci de perguntar se alguém tem dúvida. Por mim, não. Tranquilo? Então eu vou postar como eu não vou postar hoje que eu tô cansado, tá? Eu vou postar um vídeo amanhã e esse materialzinho ali que eu fiz de quadro negro ali, quadro branco, amanhã já no sistema. Amanhã de manhã eu prometo que eu coloco, tá? Um abraço, então, beijo de luz para todos vocês. Boa noite. Boa noite. Qualquer coisa, estou à disposição para responder no WhatsApp questões, hein?